Bem, então, bom dia a todos. Vamos agora dar continuidade no assunto, né? Quando terminamos a aula passada, a gente já tinha visto o que era previsto no, no projeto da disciplina em relação à primeira lei de Kirchhoff, né? A lei dos nós, a lei das tensões dos nós. Então, a gente já tinha feito o caso geral, que é aquele caso onde não se tem elementos em série, nem elementos em paralelo, nem um nó, só não conheço uma corrente, uma malha que eu só não conheço uma tensão, e aí eu tenho que montar um sistema de equações lineares, e no caso geral, você vai montar o número de equações lineares igual ao número de, ao número de nós, com exceção da nossa referência, né, o nosso ponto de 0 volts. E foi isso que a gente fez. A gente montou lá um determinado número e se tivesse dois nós, eram duas equações, essas duas tensões nos nós, V1 e V2, eram descobertas quando a gente resolvia a equação. E aí a forma de resolver esse sistema de equações linear, né, era só, você podia fazer por substituição, podia fazer por inversão de matrizes, podia fazer por escalonamento, poderia fazer por colocando na calculadora e ela já resolvendo por você, enfim, o modo que você resolve, você define, eu só preciso do sistema resolvido, né? E, logicamente, quanto maior for o sistema, maior será a dificuldade na resolução. Nem que, mesmo você usando a calculadora, você vai ter que digitar o número maior de números, vai ter que montar as três equações ou quatro equações ao invés de duas, por exemplo. Então, quanto maior o número de incógnitas, esse número de incógnitas será igual ao número de equações, e aí vai dificultar a resolução daquele sistema de equações, né? E a gente viu um caso especial, quando uma das tensões dos nós já é conhecida. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, quando eu tenho uma fonte de tensão diretamente, quando eu tenho, então esse aqui foi o caso geral, que a gente viu, o caso geral, né? Aqui eu botei um V1 e um V2 e uma referência aqui embaixo, esse nó inferior. Nesse caso especial, a tensão de um dos nós principais, que não é a minha referência, já é conhecida. Eu tenho aqui que a tensão do nó 1 é direto 100 volts, já que o mais está diretamente ligado nesse nó, e o menos na minha referência, no meu 0 volts. E aí eu só vou ter uma incógnita. Consequentemente, uma equação resolve esse sistema, né? Esse sistema não, né? Eu resolvo esse problema, né? Eu encontro essa tensão de forma direta. Depois falamos sobre o supernó, né? O supernó ocorre quando eu tenho uma fonte de tensão entre dois nós principais, né? Que eu não conheço essas tensões, são duas incógnitas. Eu tenho o meu nó de referência aqui embaixo e tenho aqui uma fonte de tensão entre dois nós, um V1 e um V2, por exemplo. E aí, mesmo tendo fonte de tensão independente ou dependente, se torna um supernó de todo jeito, né? A gente fez os dois aqui e agora a gente vai para resolver, a gente vai aprender a resolver um sistema de equações, só que com a lei das malhas, né? E relembrando lá a lei das malhas, a gente tinha na lei das malhas que a soma das tensões numa malha fechada, né? Todas as elevações e as quedas de tensão, quando eu for somar tudo num caminho fechado, numa malha, o que ocorre é que esse somatório vai dar igual a zero. Então, as elevações vão ser iguais às quedas de tensão no caminho fechado, certo? Então, isso daqui a gente já fez alguns exemplos, né, com, com malhas, e aqui a gente vai ver o procedimento para resolver esse tipo de questão aqui, por exemplo. Nessa questão,
a gente vai lá para aquelas perguntas, né? A primeira, tem alguma resistência em série com a outra? A gente vê que não tem resistência em série, certo? Tem algum em paralelo? Também não tem nenhum em paralelo. Tem algum nó que eu só não conheço uma corrente? Na verdade, não conheço nenhuma corrente aqui desse circuito. Tem alguma malha que eu só não conheço uma tensão? Você vai ver que das 6 malhas que a gente tem aí, né? Que vão ser aqui essas 3 malhas internas aqui, a externa, 4, essa daqui formada pela malha 1 e 2, essa daqui pela 2 e 3, 6 malhas. Não tem nenhuma delas que eu só não conheço uma tensão, certo? Então, sempre vai ter 2 ou mais tensões desconhecidas. Isso aí é um problema. Nesse caso, eu não tenho muito para onde sair, eu vou ter que ir para a a quinta, né, opção da gente, que seria montar um sistema de equações. E aí essa questão, vocês, se quiserem fazer, podem fazer pelo método dos nós. Olhando pelo método dos nós, eu tenho 2 nós principais aqui em cima, um nó de referência, vai definir aqui o sentido das correntes dos resistores, fazer o somatório dessas correntes, o que entra igual ao que sai, dos 2 nós principais, substituir essas correntes por V no lado mais menos V no lado menos sobre a resistência, organizar o meu sistema de equações, né, aquele formatozinho, uma matriz A, os coeficientes, vezes V1 e V2, a matriz coluna igual a matriz coluna B, né, dos elementos independentes. Colocar na HP e está resolvido, certo? Está resolvida a sua questão. Então, pode fazer pelo método dos nós sem problema nenhum. Mas tem um outro método, que é o método das malhas. Tem como a gente montar um sistema de equações a partir do somatório das tensões nas malhas aqui, certo? E tem um procedimento, né, um passo a passo, para que a gente monte esse sistema de equações de forma que o sistema de equações tenha uma resposta única, né? Ou seja, cada equação seja linearmente independente da outra. Nenhuma equação vai ser produto, ou soma, ou divisão de outras, ou de outra equação já existente, certo? Então, a gente vai ter aqui o número de equações igual ao número de incógnitas, e essa, a gente vai encontrar essa resposta. Então, olhando aqui o passo a passo, né? Então, aqui a gente já viu o passo a passo daqui, ó. São 4 passos, certo? E aqui o primeiro determine a determinação do número total de malhas do circuito e a atribuição de um sentido às suas respectivas correntes. Então, vamos lá. Determinar o número de malhas que a gente tem e definir o sentido das correntes, né? Depois eu vou mostrar para vocês, pessoal. A gente pode até tentar fazer rapidinho aqui. Eu vou escolher uma questão. A gente escolhe uma questão qualquer e a gente vai fazer das duas formas, quando eu terminar de explicar aqui a lei das malhas. Vamos fazer pela lei dos nós e pela lei das malhas. E vocês vão observar que qualquer questão dá para ser feita pelas duas formas, certo? Inclusive, no livro tem um embate, né? Tem um capítulozinho lá do embate entre lei das malhas e lei dos nós. Você vai ter que escolher a partir de qual característica do circuito eu escolho um ou outro. Então, a gente vai ver que em alguns momentos é indiferente, tanto faz. O nível de dificuldade para resolver de um ou pelo outro é o mesmo. Mas, às vezes, vale mais a pena por um do que por outro. E esse nível de dificuldade vai ser justamente o número de incógnitas e, consequentemente, o número de equações que eu vou encontrar por cada um dos métodos. Quanto menor, mais fácil fica, né? Então, se pelo método das malhas aqui eu vou ter 3 equações, pelo método dos nós 2, logicamente que se eu conseguir ver isso daqui logo no início e estiver aberto ali para que eu faça qualquer um dos métodos, então eu vou fazer pelo método mais fácil, aquele que tem só 2 equações para resolver. Se numa prova ou num concurso eu não tiver uma calculadora, for na munheca mesmo, então aí que eu faço mesmo
por 2, porque por 3, já por substituição, pode errar ali alguma coisa, ou enfim, aumentar a dificuldade, levar mais tempo, tudo isso daí influencia, certo? Então, eu vou pelo método mais fácil. E aí eu vou mostrar para vocês como observar, na verdade, no decorrer aqui já de hoje, a gente já vai observar quantas equações a gente vai ter. Vocês já viram aqui que pelo método dos nós, né? Eu tenho esse nó aqui, que vai ser o V1, o V2, e aqui minha referência. Minha terra, meu zero volt. Então, vou ter duas equações com duas incógnitas, pelo método dos nós. Pelo método das malhas, eu vou mostrar para vocês que a gente vai ter 3 equações aqui. Então, vamos pelo método dos nós, que é o mais fácil, se for dada essa opção. Logicamente que numa prova, eu não, se vocês forem espertinhos, né, vão estudar só um dos dois métodos, podem estudar só um dos dois métodos, e aí algum espertinho vai lá e faz a prova só pelo método, se eu não especificar. E eu quero que vocês estudem os dois, treinem os dois métodos, para ficarem bons nos dois, né? E aí vai ter questão, logicamente, que eu vou dizer, olha, faça pelo método dos nós, faça pelo método das malhas. Ou senão, se eu ficar calado, dizer escolha, aí você realmente pode avaliar essa forma e ver o que é mais fácil para você, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, determine o número total de malhas do circuito e atribua um sentido positivo, um sentido para as correntes. Então, vamos lá aqui para esse exemplo, né? Então, aqui, quantas malhas eu tenho, pessoal, nesse circuito aí? Quantas malhas a gente tem nesse circuito aí? 6. 6, né? Até falei já aqui, também entregando já para vocês. São 6 malhas, mas para o método, para a montagem do sistema de equações no método das malhas, só vão contar aquelas malhas internas, certo? As pequenininhas aqui, as que não tem malhas dentro delas. Então, aqui a gente só vai ter 3 malhas principais, certo? 3 malhas internas, só vão contar essas 3. Então, esse circuito tem 3, esse aqui tem 4, 4, 3, 3, deixa eu ver outro aqui, 2, 3, 3, uma, né? 4, e aí sucessivamente. Depois a gente vai ver os outros pontos. Só fiz passar aqui algumas. Então, são essas malhazinhas internas, né? Nesse caso aqui, são 3 malhas. Aqui o que vai contar para a gente são as malhas internas, as malhas que não têm elementos internos a elas, né? Então, aqui a gente tem 3 malhas. E aí ele fala, definir um sentido para as correntes dessas malhas. E aqui vem um conceito que a gente não tinha visto ainda, que é o conceito de corrente de malha. Essa corrente de malha, como é que a gente pode? É uma corrente meio que inexistente, né? É uma corrente, uma suposta corrente que vai estar passando em cada uma das malhas, certo? Mas às vezes, por exemplo, na malha 1, vou chamar de malha 1 aqui, certo? Eu tenho nessa malha 1 3 elementos, né? Eu tenho o de 40 volts, o de 2 e o de 4, e o de 8. E aí, se eu disser, olha, aqui está passando a corrente I1 nessa malha aqui, no sentido horário ou anti-horário. Você vai definir o sentido para a corrente de malha, e ela pode ser no sentido horário ou anti-horário. Mas alguém pode dizer, professor, que estranho. É uma corrente, é a mesma corrente que está passando nessa malha. Aí por isso que eu digo que ela é uma corrente meio um pouco diferente. Eu vou dizer, é a mesma corrente que está passando nessa malha. Aí alguém pode dizer, mas professor, aqui não tem um nó aqui em cima, né? Ou seja, o 2, se é a mesma corrente, o 40 volts, o 2 ohms e o 8 ohms estão em série. Aí eu digo, a gente vai chamar de corrente de malha, essa corrente hipotética, né? Dessa malha aqui, como se esses 3 elementos pertencessem, eles pertencem, né? A uma mesma malha principal, mas não necessariamente essa suposta corrente de malha vai ser a mesma em todos os elementos. Por quê? Porque nos elementos que fazem fronteira entre duas malhas, como é o caso do 8 ohms aqui, eles sofrem uma interferência da corrente da malha 1, da I1 aqui, mas também sofrem interferência da corrente da malha 2,
da corrente 2, certo? Da mesma forma que 6 sofre interferência da corrente I2 e sofre interferência da corrente I3, certo? Então, a gente vai dizer, olha, I1 é a corrente de malha da malha 1, ela é a corrente que vai passar aqui por 40 volts, 2 ohms e 8 ohms, mas por 8 ohms também vai passar I2, certo? Vai ter uma interferência da corrente da malha 1 e da corrente da malha 2, já que ele é um elemento que faz fronteira aqui entre essas duas malhas, certo? Então, o primeiro passo é determinar o número de malhas que eu tenho, e eu disse para vocês que só vão valer aquelas malhas que não tenham malhas internas a elas, né? Então, vão ser só as malhazinhas sem elementos dentro dela, que são essas três. Então, são três malhas desse meu circuito. E depois definir um sentido, horário, anti-horário, para a corrente das malhas. E aí, se você quiser botar um horário, um outro anti-horário e outro horário de novo, pode ser. Todas anti-horários, todas horários, pode ser também. Eu boto tudo horário sempre, certo? Mas tanto faz. Desde que você não mude, se a influência, se eu considerei horário na primeira aqui, malha, e esse elemento fronteiriço tem essa corrente 1 e a corrente 2, se eu comecei essa daqui sendo horária, na hora que eu for analisar a malha 2 e for analisar 8 ohms baseado na malha 2, a corrente 1 vai estar no mesmo sentido que estava antes, certo? A corrente 1 vai estar no mesmo sentido, não vai mudar não. Então, o primeiro passo é só a gente fazer isso daí, considerar um sentido, o sentido das correntes vão ser dois sentidos só, né? O horário e o anti-horário, você vai escolher. E o número de malha, as malhas que vão ser consideradas são as malhas que não têm malhas internas. Então, o primeiro passo é isso daí. Agora vamos para o segundo passo. Aplicação da lei de Kirchhoff das tensões a cada uma das malhas. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Na hora de fazer essa aplicação, eu já fiz lá que tem 3 malhas e todas as correntes aqui, e 1, que vai estar nessa malha que tem esses 3 elementos, e 2, também tem 3 elementos, e 3, também por 3 elementos. Então, eu vou fazer o somatório agora, todos no sentido, agora o sentido, no sentido horário, né? Eu vou fazer o somatório das tensões e igualar a zero. Então, eu vou chamar aqui, ó, aqui eu tenho uma tensão de 40 volts, aqui uma tensão V de 2 ohms e aqui uma tensão V de 8 ohms. O somatório dessas tensões tem que dar igual a zero aqui, na malha 2. Eu tenho um V de 8 ohms, um V de 6 ohms, outro V de 6 ohms. O somatório dá igual a zero. Na malha 3, um V de 6 ohms, um V de 4 ohms, um V de 20 ohms. O somatório vai dar igual a zero. Pronto. É isso que eu vou fazer, certo? O somatório das tensões em cada uma das malhas que eu encontrei vai dar igual a zero. E qual é a tensão? Aí é o próximo passo, né? Vamos lá. Então, o somatório das tensões igualado a zero, beleza, terceiro, e no segundo ponto, no terceiro ponto, substituição da característica tensão corrente dos componentes ao longo da malha. Esse ponto, lá na lei dos nós, né, a gente tinha as correntes e do resistor 1, e 2 do resistor 2, e 3, tal, tal, tal. Quando chegava a substituição da característica tensão corrente, a gente substituía esses I's por V no lado mais, menos V no lado menos, sobre resistência. Estão lembrados disso daí? Esse é aquele momento do aparecimento dessa substituição da característica tensão corrente, né? O I era substituído por V no lado mais, menos V no lado menos, sobre resistência. Como é que vai ser agora? Aqui eu tinha a tensão aqui de 40 volts, né? O somatório das tensões, a V de 2 ohms, V de 8 ohms. Essas tensões aqui, esse V de 2 ohms, V de 8 ohms, vai ser substituído pelo produto R vezes I. V igual a R vezes I. Então, onde tiver tensão em resistor, eu vou substituir por R vezes I. Resistência dele, que eu conheço aqui, né? 2, 6, 4, 8. Vezes a corrente de malha que está passando por ele. Então, aqui, por exemplo, se tiver V de 2 ohms, vai ficar V de 2 ohms aqui, eu vou substituir por R vezes I, que é 2 vezes I1, que é a malha aqui. V de 6 ohms aqui, eu vou substituir por 6, que é a minha resistência, vezes a corrente, e 2, que é a malha 2.
V de 4 ohms. 4, que é a resistência, vezes a corrente, e 3. Pronto. E aí os elementos que estão na fronteira, né? Eita, professor, aí complicou, porque de um lado vai passar em 8 ohms aí, e 1, e do outro em 2. Qual a corrente que eu vou usar aí nesse V de 8 ohms? Vou mostrar para você. Vamos fazer uma relação entre I1 e I2, certo? Mesma coisa com 6 ohms. Vai ter uma relação aqui de I2, que está passando de um lado, e I3 está passando do outro, certo? Vou fazer esse exemplo que a gente fez, a gente vai ver. E depois de fazer isso daí, eu vou ficar com 3 equações da malha 1, da malha 2 e da malha 3, e 3 incógnitas, I1, I2 e I3. E eu vou montar meu sisteminha de equações e encontrar essas 3 correntes de malha. Com essas 3 correntes de malha, eu tenho como encontrar tensões em qualquer local, correntes em qualquer local, potência em qualquer local, certo? Vamos mostrar aí como é que faz. Vou fazer aqui para o quadro. Então, lá no quadro, vou desenhar aqui o circuito, para a gente ver como é que ele vai ficar. Eu tenho 3 resistências, aliás, 3 malhas, né? A primeira composta por uma fonte de 40 volts, essa resistência de 2, resistência de 8. Segunda malha são 3 resistências, a de 8, a de 6 e outra de 6. E a terceira malha, uma fonte de tensão, aquela de 6 que já está, a de 4 ohms. E a fonte tem 20 volts. Pronto. Vamos lá para o quadro. Bem, então aqui, pessoal, a gente tem, né, a fonte de 40 volts, o resistor de 2 ohms, o resistor de 8, os dois de 6 aqui, um de 4, o resistor de 4 ohms, e a fonte de 20 volts. Então, esses daqui são os nossos, esses daqui é o nosso circuito, certo? E agora eu vou fazer o quê? Eu vou definir o número de malhas, eu já disse para vocês que a gente tem 3, 1, 2, 3, e vou dar um sentido positivo para as correntes, né? Então, o sentido horário para todas. Essa daqui é a corrente 1, essa daqui é a corrente de malha 2, essa daqui é a corrente de malha 3. E aí, como eu já disse para vocês, né, os elementos que pertencem a apenas uma malha, que não fazem fronteira, realmente aqui no 40 ohms, 40 volts, está passando a corrente 1, no 2 ohms está passando a corrente 1, no 6 ohms a corrente 2, no 4 ohms e no 20 volts a corrente 3. Mas nos elementos que fazem fronteira entre duas malhas, há uma relação aqui entre as correntes de malha dessas duas malhas, né? Então, 8 ohms é uma relação aqui entre I1 e I2, né? No 6 ohms é uma relação entre I2 e I3, certo? Então, a gente vai ter que definir. E a gente vai definir de que forma? Eu vou trazer aqui analisando esse nó aqui em cima de 8 ohms, né? E depois eu vou analisar o nó em cima de 6 ohms ali. Então, esse nozinho aqui, depois eu apago aqui essa parte, só para a gente analisar rapidinho. Ele está assim, 6 ohms, 8 ohms, 2 ohms. E o outro nó está assim, né? 6 ohms, 4 ohms, 6 ohms.
certo? E qual a corrente que está passando, olhando para esse nó aqui, esse da esquerda? Qual a corrente que está passando no resistor de 2 ohms, pessoal? É alguma relação? Não, né? Ela só pertence à malha 1, o 2 ohms aqui. Então, está passando por ele a corrente 1, certo? E qual o sentido dessa corrente 1 no resistor de 2 ohms? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Está no sentido horário? Ó. Ele está assim, né? Circulando aqui. Então, está passando da esquerda para a direita. E sempre que uma está passando da esquerda para a direita, então aquela de tensão é daqui para cá, né? Da esquerda para a direita. Então, se está passando da esquerda para a direita, ele está entrando nesse nó aqui, né? Então, está nesse sentido aqui. Ó. Então, essa corrente aí, I1, está passando da esquerda para a direita no resistor de 2 ohms, certo? Vamos olhar para o resistor de 6 ohms agora. Em 6 ohms, no resistor de 6 ohms, a corrente de 6 ohms está passando da esquerda para a direita, né? Nesse sentido aqui. E de 2. Da esquerda para a direita. Certo? Aí vai fazer a mesma análise no outro aqui. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Depois do outro. Certo? Então aqui eu tenho I1 e I2, sentido, né? Do nó. Tem I1 entrando e 2 saindo, né? E a corrente no resistor de 8 ohms? Está entrando ou está saindo? Primeiro que eu posso dar depende do que você quiser, né? Aqui eu não sei se ela está entrando no nó ou saindo do nó, mas se você considerar, você vai dar um chute inicial, ou você vai escolher arbitrariamente. Se ela estiver saindo do nó, estiver descendo aqui no resistor de 8 ohms, eu vou ter uma relação entre essas três correntes. E se estiver entrando, eu vou ter outra relação. Certo? Então, vamos descobrir aqui as duas. Se ela estiver saindo aqui, eu vou ter uma relação. E qual vai ser a relação? Quem entra igual a quem sai. Aqui é o I de, vou chamar de I de 8 ohms. Certo? Qual a relação entre I1 e I2 aqui, se ela estiver saindo? I1 entrou, I2 saiu, I de 8 ohms saiu. Isolando o I de 8 ohms, I1 menos I2. Pronto. Se a corrente estiver saindo, eu vou ter isso daí, certo? Do nó. Ok? Deu para enxergar isso daqui, pessoal? Se ela estiver saindo. Então, se você arbitrar, disser, não, eu quero que ela esteja descendo nesse elemento. Aqui, eu vou fazer aqui o mesmo, só que com ela entrando, para não ter que apagar. Aí agora aqui a mesma coisa, né? No I1 e o I2. E o I de 8 ohms agora está entrando nesse nó de cima. Certo? E vai ficar quem aqui, a relação? I1 está entrando, quem entra igual a quem sai. I de 8 ohms está entrando, I2 está saindo. Então, I de 8 ohms, I2 menos I1. Certo? Sempre vai ser uma relação entre as duas correntes de malha, um menos o outro, se tiverem sentidos opostos, né? No resistor. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, professor, mas aí eu vou definir quem é que vai estar entrando e quem é que vai estar saindo. Como é que eu vou definir isso daí? E aí vamos fazer assim. Na verdade, como a gente não sabe o valor positivo, né, se ela está subindo ou descendo mesmo, aqui é como uma tentativa inicial, não tem como, a gente não tem essa certeza.
Mas eu vou fazer como? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou considerar aqui um... eu vou criar um padrão, certo? Então, para todos os casos... Eita, deixa eu aqui. Então, para todos os casos, o que eu vou considerar? Eu vou considerar que quando eu estiver analisando a malha 1, sempre as correntes estarão no sentido da corrente da malha 1. De novo, eu vou considerar o seguinte: quando eu estiver analisando a malha 1, certo? E no caso aqui eu considerei o sentido horário, né? As correntes nos meus elementos da malha 1 sempre estarão no mesmo sentido da corrente I1. Então, se o I1 está descendo, eu vou considerar o I de 8 ohms descendo também. Isso daí é só um padrão, pessoal. Vamos fazer esse padrão para todos. Então, na malha 1, o sentido aqui de I de 8 ohms é esse daqui, descendo. Certo? Para continuar a lógica horária, né? Subindo aqui em 40 volts, da esquerda para a direita em 2 ohms, de cima para baixo em 8 ohms. Daria no mesmo eu dizer o seguinte, pessoal, na hora que eu estiver analisando as malhas, as quedas de tensão nos resistores sempre vão estar no sentido da corrente da malha I1. Se eu estiver analisando a malha 2, as quedas de tensão dos resistores sempre estarão no sentido de I2. Se eu estiver analisando a malha 3, as quedas de tensão nos resistores estarão no sentido de I3. Ou seja, eu vou ter aqui ó, um mais menos aqui assim. Um mais menos aqui assim. Esse mais menos sendo meu V de 2 ohms. Esse mais menos sendo meu V de 8 ohms. Né? Se está mais menos assim, consequentemente, né, a corrente está do mais para o menos. Né? E aí eu vou ter essa corrente aqui de 8 ohms e vou fazer essa relação. E aí, para você não ficar confundindo e direto entrando e ficar entrando aqui na nossa questão, tendo que tirar uma parte do circuito, fazer essa continha, um mais o outro, não sei o quê, para otimizar, o que eu vou fazer? Se eu estou considerando aqui a queda nos elementos da malha 1, sempre no sentido de 1, mesmo os fronteiriços aqui, como é o de 8 ohms, o que eu vou fazer? Para definir a corrente que está passando em 8 ohms, eu não vou precisar nem olhar para esse nó. Eu só vou olhar quem? Ó. 8 ohms está entre 1 e 2. E 1 está do mais para o menos, que é queda, né? E 1 está do mais para o menos. E 2 está do menos para o mais. Então, I1 está no sentido da queda, é positivo. E 2 está no sentido contrário à queda, é negativo. Certo? De novo, eu vou analisar a corrente que está passando no resistor 8 ohms, que faz fronteira entre as malhas 1 e 2. Qual é essa corrente aqui? Com a queda de tensão mais menos. Nesse sentido aqui, a queda de tensão. Vai ser I1 menos I2. I1 está no sentido da queda, e 2 está no sentido contrário à queda. Já se eu tiver... Agora vamos analisar a malha 2. Analisando a malha 2, quem manda aqui é I2. Eu não quero mais saber de 1 e nem de 3. Eu quero saber só de 2, né? Então, analisando aqui I2, o que eu vou ter? Analisando aqui I2, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter a corrente, o sentido horário, em 2. Então, agora ó, mudou o sentido da tensão no resistor de 8 ohms. Não é mais o mais em cima e o menos embaixo. Agora é o mais embaixo e o menos em cima. Porque no resistor ele está de baixo para cima, nesse resistor. Então agora vai ser quem? Olha aqui, ó. Vai ser isso daqui, ó. Eu vou considerar aqui um V de 8 ohms. Aqui mais menos V de 6 ohms.
aqui mais menos V de 6 ohms, certo? Então, aqui eu vou ter agora, essa tensão de 8 ohms vai ser quem? A resistência 8 vezes a corrente que passa no resistor de 8 ohms, que vai ser quem? Essa corrente do resistor de 8 ohms. E 2, que está no mesmo sentido da queda, do mais para o menos, e 1, que está do menos para o mais. Eu esqueço essa polaridade que eu tinha colocado quando eu estava analisando o circuito, a malha 1, e vou ficar agora só com essas polaridades que eu estou analisando a malha 2. Certo? Então, fazendo dessa forma, e não mudando, né? Não vou alterar essa análise quando eu estiver na malha 3 agora. Na malha 3, ó, não tinha considerado esse sentido de V de 6 ohms, mais para menos a tensão, devido à escolha desse sentido horário de 2. Agora, na malha 3, eu vou esquecer aqui esse elemento fronteiriço e vou colocar as quedas de tensão nos resistores da malha 3 no sentido da corrente 3. Quem manda agora é 3. Então, vai ser aqui assim. Então, no resistor de 6 ohms é queda, no resistor de 4 ohms é queda, na fonte ele já tem a polaridade da fonte. Né? E agora a tensão aqui vai ser o contrário do que foi analisada lá no resistor de 6 ohms. Vamos escrever agora tudo. Primeira vez que apresentando, pode parecer um pouco confuso, mas quando a gente for fazendo, vocês vão pegando o jeito. Certo? Vamos fazer mesmo agora. Vou apagar aqui. Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos lá agora analisar primeiro a malha malha 1. Só um minutinho. Um minutinho eu volto, pessoal. Bem, pessoal, continuando aqui. Então, vamos agora montar essas equações, né? Desse sisteminha de equações. Então, a gente vai primeiro para a malha 1. Então, eu vou dizer o quê? Lei de Kirchhoff das malhas na malha 1. Vamos primeiro analisar a malha 1. A malha 1 tem 3 elementos, com as seguintes quedas, né? Com as quedas aí no
tem 3 elementos, né, sendo uma fonte de 40 volts, um resistor de 2 ohms, com essa queda aqui já definida, né, o mais, o menos, e esse outro resistor aqui de 8 ohms, com essa queda também já definida, de mais para o menos. Né? Então, temos essas quedas aí já definidas em função da polaridade, em função do sentido da corrente 1. Tá? Nesse sentido aí, o resistor vai ser queda. Certo? Então, define o sentido horário, em consequência a ele, o resistor vai estar tendo essas quedas de tensão. Carreguei aqui o pincel, coloquei negócio demais. Deixa eu secar um pouquinho aqui. Então, vai ter essas quedas de tensão nos nossos resistores. Né? E agora a gente vai para o somatório das tensões nesses resistores. Então, e na fonte, né? Olhando para a fonte, no sentido horário, no sentido de 1, a fonte de 40 volts, ela está vindo do menos para o mais. Então, ela está tendo uma elevação de 40 volts. O resistor aqui de 2 ohms está tendo uma queda, né? O resistor de 8 está tendo uma queda. Igual a zero. Certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui nas malhas 2 e 3. Certo? Então, vamos lá. Malha 2. Isso assim. Na malha 2. Vai ser quem? Agora aqui, ó, as polaridades vão ser baseadas, das tensões vão ser baseadas na corrente 2. Então, vão ser essas daqui. Vão ser essas daí. Vamos lá. Então, aqui, no resistor de 8 ohms, está tendo queda. V de 8 ohms. No resistor de 6 ohms, queda. V de 6 ohms. E no outro resistor de 6 ohms, queda também. Tá, V de 6 ohms linha, só para não dizer que é a mesma, certo? Igual a zero. Pronto. E finalmente, no resistor na malha 3, né? Vou fazer aqui em cima. Ele aqui, das malhas 3. Vamos para ver, tá? Aí eu vou ter queda no resistor de 6 ohms. Linha, né? Queda no resistor de 4 ohms. E queda nas fontes, entrando mais, saindo menos, de 20 volts. Quase zero. Né? Então, ficamos aí com essa configuração. Aí agora, o próximo passo é substitua o que tiver de tensão, o que tiver substitua o que tiver de tensões, né? Por R vezes I. O que tiver de V, resistor, vou botar R vezes I. Né? Então, antes a gente fazia o que tinha de I era V mais menos V menos sobre R, na lei dos nós. Agora, nas malhas, a gente vai fazer o que tiver de V, de resistor aqui, eu vou fazer que vai ser R vezes I. Tá? Então, vamos lá. A malha 1, vou repetir aqui, 40 menos. Quem é V de 2 ohms? É fácil, que 2 ohms só pertence à malha 1 mesmo. Vai ficar 2R vezes I e 1. Aí agora, V de 8 ohms. Como 8 ohms, a queda é de mais para menos, então vai ser quem? É o 8R, né? E quem é o I? O I aí, aquele I de 8 ohms, né, vai ser quem? Quem está no sentido da queda, I1. Quem está no sentido contrário à queda, I2. Menos quem está no sentido contrário à queda, I2.
igual a zero. Então, vamos dar aquela organizada, né? E 1 aqui está multiplicando quem? Menos 2, menos 8, está menos 10. E 2 está multiplicando menos com menos mais, 8. E 3 nem aparece, não tem nada a ver. E 3 multiplica 0. Igual a, vou botar o 40 negativo para o outro lado, menos 40. Minha equação 1. Na malha 2, vamos lá encontrar. Na malha 2 eu vou ter menos 8 ohms, menos a tensão aqui de 8 ohms, que vai ser menos, vou fazer uma divisóriazinha aqui para não estudar. Menos quem aqui? Vai ser menos 8, R, vezes I. E quem é o I aqui? Eu estou na malha 2, então a queda é no sentido do I2, vai ser I2 menos I1. Menos 6 ohms, de cima aqui, que é 6 vezes I2, menos os 6 ohms do lado, 6 ohms linha aqui, que é 6 vezes I2 menos I3, igual a zero. Certo? Aqui eu vou ficar com quem? I1 vezes. Aí aqui 1 só aparece aqui, 1, né? Menos com menos mais, 8. E 2 vezes. 2 aparece aqui, ó, menos 8, menos 6 já menos 14, menos 6 dá menos 20. E 3 vezes menos com menos mais, 6 positivo, igual a zero. Tenho aqui minha segunda equação. Vamos agora para a terceira equação. Menos V6 aqui, que é esse linha, né, que é esse resistor aqui, fronteiriço aqui. Então, aqui vai ser quem? Vai ser menos, vou fazer em cima, esse 20 ohms para dentro, 20 volts para dentro. Pronto. Então, aqui vai ser menos V de 6 ohms é 6, né? R, vezes I, que é I3, no sentido da queda, menos I2, no sentido contrário. Menos 4, só I3, menos 20, igual a zero. Organizando aqui nesse padrão, I1 nem aparece, I2 menos 6, é 6 positivo, I3 menos 6, menos 4, menos 10. Aí menos 20 vai 20 positivo para o outro lado. Terceira equação. Então, tenho 3 equações com 3 incógnitas. Certo? Menos 10 aqui, né? 3 equações com 3 incógnitas. I1, I2, I3 e as 3 equações. Aí eu vou vir aqui para a minha calculadora. Ou vai um sisteminha agora maior, né? 3 por 3 aí, o negócio 3 por 3 já complica um pouquinho. Para resolver já não é tão fácil.
Aqui na configuração do CAS, para aproximar. Pronto, vamos lá. Laranja, 7. Quarta opção. A matriz A. A primeira linha. Vão ser os 3 elementos. Menos 10. 8. 8 e 0. A segunda linha vão ser esses daqui. 8 menos 20 e 6. A terceira linha vão ser esses daqui. 0, 6, menos 10. 10, 8, 0. 8, 20, aliás, menos 26. 0, 6, menos 10. Pronto. Os elementos independentes aqui, menos 40. Da equação 2, 0. E da equação 3, 20 positivo. Bom, coloquei aí, montei. Solve. Bom, deu aqui I1, 5,6. Amperes. I2, 2 amperes. E 3, menos 0,8 amperes. Pronto, fiquei com I1 e 2 e 3 definidos aí no meu sisteminha de equações. E agora, se eu quiser, por exemplo, eu perguntar para vocês, pessoal, qual a potência na fonte de... primeiro, qual a potência se está gerando ou consumindo na fonte de 20 volts? A fonte de 20 volts está gerando ou consumindo e qual o valor da potência dela? O que é que vocês acham? Primeira pergunta, tá consumindo ou está gerando 20 volts? Qual a opinião de vocês? Se olharem aqui, né, I3, ó, I3 está indo do mais para o menos ou do menos para o mais? Está indo do mais para o menos, né? Então, se o I3 está indo do mais para o menos, está consumindo, não é isso, pessoal? Todo mundo concorda? Se o I3 está indo para o mais para o menos, está consumindo. Mas agora eu pergunto, né? Concordaram aí, consumindo, o V2, o 20 volts aqui, né? O I3 indo do mais para o menos. Mas qual o valor de I3, pessoal? Qual foi o valor que a gente encontrou de I3? Menos 0,8. O que significa uma corrente de menos 0,8? E, na verdade, ela não está no sentido apresentado. Ela está no sentido contrário, né? Então, na verdade, I3 não está no sentido horário. A gente deu esse chute inicial no sentido dele,
mas na verdade ele está no sentido anti-horário, certo? Então, o I3 efetivamente está no sentido anti-horário no valor de 0,8 e não no sentido horário no valor de menos 0,8, certo? Na verdade é a mesma coisa, né? Eu dizer sentido horário menos 0,8 e sentido anti-horário 0,8. Está no mesmo, entendeu? Mas aqui, naquela nossa análise lá das potências, que eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, a gente viu que essa realidade aqui, de corrente entrando no mais no menos, está consumindo, só é verdadeira se correntes e tensões estiverem no seu sentido real, né? Estiverem positivas. Então, se eu colocar o I3 no valor positivo dele, ou seja, o I3 é assim, é nesse sentido aqui o I3, certo? E qual o valor do I3? 0,8. 0,8 amperes. Então, o I3, ficou muito grosso esse ponto. Então, o I3, 0,8 amperes, está indo do menos para o mais. Então, na verdade, 20 volts está gerando potência, certo? Professor, Oi. quando eu fazer uma questão e eu achar uma corrente negativa, por exemplo, eu preciso mudar o sentido para trocar o sinal, eu posso deixar a resposta negativa com o Não, sentido que eu... pode deixar, não tem problema não. Pode deixar o sentido que você escolheu, o valor da resposta que você encontrou. Porque aí Sim, para mim vai dar no mesmo, para mim é a mesma coisa. Você dizer, ó, no resistor de 5 ohms tem I3 aqui assim, aí você vai e bota lá I3 igual a menos 5 amperes. Aí seu colega vai lá e diz, não, ele errou. A minha tá assim, I3 tem 5 amperes. É a mesma coisa. As duas respostas estão certas, entendeu? As duas respostas estão certas. O que não pode é misturar aí, né? Se você trocar o sinal e trocar o sentido, aí tá certo. Agora, se trocar só um dos dois, aí tá errado. As duas quer dizer a mesma coisa. As duas, deixa eu botar aqui assim, quer dizer isso daqui. Ó. Essas duas informações aqui, 5 amperes, menos 5 amperes, significam a mesma coisa. Essas duas aí, certo? Dá no mesmo. Por isso que eu disse. Esse sentido aqui, 0,8 e esse sentido aqui, menos 0,8, é a mesma coisa. Entendeu? Então pode deixar desse jeito aqui a resposta, que eu aceito também. Não tem problema não. Eu só gosto de botar assim para esse comecinho de vocês, né, que vocês estão começando a ver esses conceitos e tal, para entender que, por exemplo, a queda de tensão está nesse sentido, nesse resistor, né? Que a corrente está assim. Se você botar, olha, professor, tem uma queda de tensão nesse sentido aqui. Aí eu vou dizer, não tem uma queda de tensão nesse sentido. Então, aí você vai. Ou se tiver, a tensão deve dar negativa também aqui. Se você colocar aqui, aí a tensão der menos 10, aí eu acredito. Não, beleza. Menos 10 volts aí tá certo. Porque, na verdade, ela é isso daqui. Ó. 10 volts mais menos e queda de tensão no sentido da. Isso daqui, que é o verdadeiro mesmo, né? Mas isso daqui, por ser a mesma coisa, também é verdadeiro. Os dois são iguais. Mudou a polaridade, mudou o sinal da tensão, mudou o sentido da corrente, mudou o sinal da corrente. Essas duas informações são idênticas, certo? Não muda. Sim, pessoal. Então, o que a gente encontrou aqui no final das contas? Encontramos as correntes de malha,
Se eu quiser encontrar a potência no resistor na fonte de 40 volts, V vezes I vai ser quem? 40 vezes I1, 5,6. Tá todo mundo positivo aqui, todo mundo no seu sinal correto aqui, no seu sentido, na sua polaridade correto, e vai dar 5,6, 224 watts, sendo gerado ou consumido. Está todo mundo positivo, então a corrente realmente está indo do menos para o mais, gerado. Então, 224 watts gerados. A lá dá 2, no resistor de 2 ohms. R vezes I ao quadrado. R vai ser quem? 2 vezes I1, né, no caso aqui, 5,6 ao quadrado. 5,6 vezes 5,6. 62,72 watts. Resistor, não tem nem dúvida, consumido. Tá? Resistência sempre consome. Agora vamos para uma mais difícil. E esse resistorzinho no meio aí? Esse resistorzinho aqui de 8 ohms. 8 vezes. E aí vai ser I1 menos I2 ou I2 menos I1. Se a gente for usar RI quadrado, tanto faz. Eu não estou levando ao quadrado I. Então, posso considerar a corrente subindo ou descendo, tanto faz. Mas eu até posso descobrir mesmo o sentido da corrente. Qual o sentido da corrente aqui, pessoal? Ela está subindo ou descendo no resistor de 8 ohms? É só ver as quantidades aqui. Se for I1 menos I2, vai dar positivo, ou se for I2 menos I1, vai dar positivo? Se for I1 menos I2, I1 é maior, né? I1 é 5,6, I2 só 2. Então, se for I1 menos I2, vai dar positivo. Então, no final das contas, estou só dizendo aqui que a corrente desse resistor é I1 menos I2, que vai dar 3 I1, vai dar 3,6. I1 menos I2 é I1 prioritário e 2 menorzinho. Então, a corrente vai ser, nesse sentido aqui, em 3,6 amperes. Dá para até descobrir, então, se quiser. Então, descendo, é a corrente que está descendo também, né? Que é I1, menos a corrente que está no sentido contrário, que é I2. Então, aqui vai ficar 8 ohms vezes I1 menos I2 ao quadrado. 8 vezes 3,6 ao quadrado, que dá 103,68 watts consumidos. Bom, resistência em fonte, ou resistência em fonte, não, potência em fontes, potência em resistências, tensões em resistências. O que você precisar aí, você encontra com essas três correntes. Nos elementos que pertencem a uma só malha, maravilha. Nesses dois, nesse daqui e nesses dois aqui. Deixa eu baixar aqui para vocês verem melhor. Nesses dois aqui e nesse daqui. Direto vocês encontram. E nesse daqui. Nos outros elementos que são fronteira, é a subtração de uma pela outra. E 1 menos I2 é a corrente que está descendo. Deu 3 positivo, então ela realmente está descendo. E 2 menos I3. Sim, vamos ver qual é o sentido da corrente do resistor de 6 ohms aqui, da fronteira. E 2 menos I3 dá quem? E 2 menos I3 é igual a 2 menos 0,8.
que é mais, né? 2,8. Então, na verdade, eles estão tendo a contribuição de cima para baixo, os dois. Como eu disse que 0,8 positivo está aqui, ó, está descendo e 2, e está descendo e 3. Então, eles estão se somando, descendo aqui, dando 2,8 pés. Certo? Então, as duas correntes ó, estão entrando aqui pelo nó de cima. Uma com 0,8 e a outra com 2. E está saindo aqui 2,8 amperes. Né? Vamos abrir lá o livro. Então, está lá no capítulo 4, certo? Está lá no capítulo 4 do livro. Funções especiais. Pronto, 4,5. Está lá no 4,5. Aqui exemplo ainda dos nomes. Aqui ele explicando, o negócio das malhas, papapá, o somatório. E o exemplo que a gente fez. Aqui o circuito, a gente chamou I1, I2 e 3, ele chamou IA, I, B e C, mas é exatamente o mesmo circuito. Um exemplo resolvido. Está aqui a montagem das equações. As equações como ficaram. Ah, iguais às nossas, né? E a resolução, 5,6, 2 e menos 0,8. E aí encontrou aqui, pronto, o livro aqui tem esse problema, sabe? Eu acho que quem já fez exemplo do livro já viu. O que ele considera? Eu já comentei com vocês. Ao invés de dizer, a potência gerada foi de 20 watts, a potência consumida foi de 50 watts. Ele não diz isso. Ele diz, olha, quando for gerado, ele coloca o sinal negativo. E quando for consumido, o sinal positivo na potência. E eu acho isso um complicador. Né? Nesse ponto que a gente está aqui, isso vai dar dor de cabeça, vai dar problema para vocês na hora de resolver se trocar o sinal deles. Então, eu prefiro não usar sinal, eu prefiro dizer mesmo, está gerando, está consumindo. No caso aqui, as duas estão gerando potência, certo? A de 20 volts, 20 vezes 0,8, que dá 16 watts consumidos. E a outra que a gente fez, eu acho que foi 224 watts, 20 vezes 5,40 vezes 5,6, que dá 224 watts consumidos. Encontrou aqui a tensão, né? Se a queda de tensão for mais menos, então vai ser IA, ou I1, que a gente chamou, né? Menos IB, ou I2, que a gente chamou. E aí ficou 3,6, 28,8 volts aqui, a tensão no resistor de 8 ohms. E aí o exemplo resolvido, explicadinho. E aí, pessoal, o que eu vou querer que vocês façam? Né? Esse é o primeiro caso padrão. Ainda vai ter o caso especial, e da mesma forma que a gente teve lá no método dos nós, o supernó, aqui no método das malhas, né? Como já esperaram, a gente vai ter a supermalha. A gente vai ter a supermalha, certo? Então, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se dá tempo de gravar uma aula, ou se a gente faz na segunda. Quando é a nossa prova? Quem está lembrado aí do dia da nossa prova? Alguém tem anotado aí o dia da prova? Eu acho que é dia 5. É isso ou não? Me lembra? Dia 5, isso. Dia 5, né? Então, dia 5, nossa prova.
A gente tem a semana que vem, então vou deixar gravado o caso especial, é melhor deixar gravado o caso especial. Aí no dia 29 a gente exercita a lei das malhas. Eita, pigarro chato. E no dia 31 a gente faz a revisão geral, faz uma série de exercícios, faz um monte de coisa aqui, tira dúvida e tal, para a prova do dia 5. Certo? Então, vou deixar gravado aqui, vocês veem hoje ou amanhã, eu vou liberar no Moodle, e aí fica dia 29, só tira dúvidas e alguns exercícios especificamente lei das malhas, dia 31 a revisão geral, para dia 5 ser a prova. Então, na próxima aula a gente finaliza lei das malhas, e dia 31 dia 31 a gente vê a parte de revisão geral, certo? Deixa eu fazer aqui de novo. Bem, pessoal, então era isso por hoje. Façam aqueles exercícios. Eu vou passar aqui dessa parte básica, né, que a gente viu hoje, para vocês exercitarem já umas 4 questões para entregar até sexta. E depois vou fazer a gravação desse assunto final, e aí a gente exercita, faz exemplo, faz um monte de coisa na segunda-feira. E aí da segunda para sexta, da segunda eu vou passar mais uma lista de exercícios gerais, e a gente pode fazer alguns na quarta, e vocês me entregam na sexta de novo, completo. E aí, quem fizer os exercícios bem direitinho, pessoal, exercitar, tentar tirar dúvida, enfim, tragam dúvidas. É isso que eu recomendo para vocês. Tragam dúvidas para as aulas. Aproveite os momentos de aula. Eu sempre gosto muito de fazer exercício, de fazer exemplo durante as aulas, para que vocês tentem trazer dúvidas. O exercício pode até não estar certo, estar com algum erro, mas entregue, porque entregando, mesmo errado, você tentou. E aí, quando tentou, diz, professor, acabei errando aqui, não deu certo, tal, você pode fazer aqui de novo, não sei o quê. Eu vou lá e faço, sem problema nenhum, certo? Para tentar tirar essa dúvida de vocês, e aí a gente conseguir que você já pegue o ritmo da coisa, você já pegue o macete, né, da realização desses exercícios. Eles são simples, é só um procedimento a seguir. Seguir o procedimento não tem erro, não. Certo? É só vocês pegarem o ritmo aí e prestar atenção nessas contas. Outro ponto que tem muito erro é errinho de conta, na hora de simplificar a equação, na hora de organizar uma coisa ou outra aqui na equação para deixar no formato e colocar na calculadora, o pessoal vai errar. Isso é muito comum ocorrer, certo? E outra coisa que eu já também antecipo, trabalhem com o tempo de vocês. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, o tempo faz parte da avaliação, certo? Então é totalmente diferente eu passar uma prova para vocês de 1h40 e passar a mesma prova com 3 horas de duração, certo? Então, aqui a gente está exercitando tudo, né? Até a capacidade de raciocínio no curto espaço de tempo. Então, é uma avaliação. Se vocês estiverem já com a mente treinada, já tiverem exercitado um exercício parecido, já tiverem feito alguma, já vão saber o caminho, já vão saber por onde trilhar na hora da realização da questão, certo? Então como se diz, né? Sofrer um pouquinho no treinamento para na hora do vamos ver, né? Conseguir passar tranquilo. Na hora do que tiver, na hora que estiver valendo mesmo, vocês conseguirem passar sem maiores dificuldades. Então, treinem, tirem dúvidas. O que tiver de problema, pode falar, que eu vou tentar ajudar na medida do possível. E tragam dúvidas para as aulas, né? Liga o microfone, pode falar o que for, para que na hora do para valer vocês estiverem já bem treinados para irem fazendo rapidamente, porque o tempo é
primordial. Lembrando que aqui, diferentemente de uma prova presencial, né, vocês só entregam ali e vão embora, aqui vocês vão ter ainda que, geralmente eu coloco a prova do sistema, e aí, para mim, assim, já tentei outros meios de avaliação, mas para mim não tem muita lógica eu colocar uma questão de múltipla escolha, certo? Porque o resultado final, às vezes, é o que menos importa, para ser sincero. Porque não adianta você chegar no resultado final e, por sorte, no caminho você foi lá, trocou um número por outro, não sei o que, e chegou a corrente I1 5,6 amperes. Mas foi por um caminho totalmente errado. Para mim é mais importante, às vezes você, na última soma, esqueceu de botar um zero e ficou 1.000 ao invés de 100, ou colocou um zero a mais, tal, do que chegar mas todo o caminho foi correto, todo o caminho foi só falta de atenção. No último resultado, eu vou considerar para você aí uma pontuação quase completa. Infelizmente, completa não vai dar, porque você errou alguma coisa, né? Mas vai ter uma pontuação bem elevada. É muito melhor isso daí, do meu ponto de vista, do que você chegar e chegar ao resultado final correto, mas com o caminho todo errado. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar as questões, vocês vão responder as questões num papel, certo? Vão tirar uma foto, escanear e me enviar a resposta. Do jeito que estão fazendo com o exercício. Né? Vão tirar a foto, manuscrito, né? Não pode ser digitado, vai ser manuscrito mesmo. Vou ver a letrinha de cada um, tal, tira a foto, tal, e me manda. Vai ser assim que vai ser feito. Eu vou analisar um por um. Então, isso daí, às vezes, leva 6, 7 minutos, menos de 10 minutos, para vocês fazerem 5 minutos, às vezes. Mas se o tempo contar, meu amigo, eu não vou abrir de novo, não. Uma coisa que eu recomendo também, vou deixar 3 tentativas, certo? A dica para a prova, presta atenção. Vou botar 3 tentativas para vocês. Se estiver chegando no finzinho, pessoal, mande o que você tiver, tipo, com 20 minutos de antecedência. Pode mandar. Escanear aqui rapidinho, gerei o PDF, pá. Já fiz o upload. Se der tempo de fazer aquela questão, você está pensativo, tá, você atualiza. O sistema vai permitir 3 atualizações. Você vai e atualiza. Mas se não der tempo também, você já mandou o que você sabia ali. O problema é ficar segurando, e na hora que for enviar, por causa de 30 segundos, você não conseguir enviar, ou na hora que for enviar, a sua internet cair, ficar instável, aí eu não tenho o que fazer. Eu vou dizer, minha gente, eu não vou aceitar mais não, velho. Aceitei em semestres anteriores, foi uma dor de cabeça danada para corrigir, para encontrar. Se eu não conseguir mandar, mandei por e-mail. Pessoal, olha, por e-mail, porra da disciplina, não mande não, que vai, entra no limbo ali. O e-mail está, principalmente agora com a coordenação, está extremamente lotado. Não tem como eu tentar encontrar alguma coisa ali para corrigir. Vai ficar perdido em algum momento. Um ou outro vai ficar perdido. Então, não mande, não vou aceitar, certo? Mande pelo sistema, o sistema fica organizadinho. Eu vou parar aqui uma tarde, vou corrigir tudo que tiver no sistema. Tudo corrigidinho aqui pelo Moodle, notinha divulgada, notinha no C-Web. Acabou, entendeu? Então, vão ter tentativas. Se terminou das 5 questões, fez 4, já faz ali, não sei o que, escaneia, manda. Garantir aqui pelo menos 4 questões. A quinta vai tentar. Deu tempo aqui. Escaneio, adiciono essa página da quinta, as outras páginas que eu tinha feito aqui, as outras respostas. Atualizo o documento, deu certo, beleza. Também não deu, as 4 pelo menos já foram. A quinta não foi, paciência. Então é questão de estratégia, é questão disso também, entendeu? Então não se percam, besteira não. Vai ser pelo Moodle. Pronto. Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Fiquem atentos aí no Moodle. Vou colocar eu acho que não tem nem muita questão, sem casos especiais, deve ter uns 3 ou 4 no livro. Vou selecionar as 3 ou 4 do livro, desse caso inicial da gente aqui, e vou pedir para vocês fazerem, certo? Se tiver já alguma dúvida, já tragam na segunda, anotem aí, dúvidas para o professor, até na segunda. E depois vou fazer a aula gravada, né, com o assunto do caso especial, do método das malhas,
as correntes de malha e a super malha também, gravada. Assistam que a gente vai, na segunda, tirar as dúvidas para dessa parte de malha específica, na quarta, revisão geral, explicando tudo que pode cair. Eu quero que vocês estejam bem treinados para a prova de segunda, todo mundo ir bem, beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aqui a presença de todos e até